te assusta. Meu Deus, não é? Que é fogo. Meu Deus! Apóstolo Cristiano, por favor, querido. Não, o senhor que sabe, é cada um escolheu onde queria ministrar. Não é mesmo? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês estão comigo, queridos? Amém. Nesse último tempo, Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Eu acho que hoje a gente está recebendo semente. Amém. E semente a gente tem que ir para casa, nutrir, pôr em boa terra. Pão a gente come, às vezes a gente vai num culto e recebe um pão ali, você sai alimentado, feliz da vida, de barriga cheia, no espírito. Mas semente não é assim. Faz sentido isso, irmãos? A gente pega, a gente vai nutrir, a gente vai absorver, a gente vai orar a respeito. Eu acho que é um pouco disso que o apóstolo Cristiano vai falar, né? Porque vai falar da transição, mas não sei, eu estou deduzindo alguma coisa assim. Eu só queria falar isso aqui assim. Você pode orar comigo mesmo sentado? Ok, feche seus olhos. Ainda tem fome de Deus aí? Ok, então libera essa fome na vida do apóstolo Cristiano. Que assim, você libera na vida dele, ele recebe a unção e transmite para você, tá bom? Para mim. Arabaxere candaria labaxore calabaxere candaria labaxalaia candarabaxere. Senhor, confessamos a nossa dependência do Senhor. Confessamos a nossa dependência do Senhor Espírito Santo, do Senhor Jesus. Confessamos a nossa pequenez. Confessamos, Senhor, que é só o Senhor que pode nos fazer entender os mistérios do reino. Confessamos, Espírito, que sem o Senhor teríamos apenas palavras do nosso intelecto. Mas obrigado por tanta revelação que estamos tendo. Senhor, que sejamos como a terra boa, que recebeu a semente, e a semente encontrou ali um lugar proveitoso, e germinou, e criou raiz, e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Aleluia. Que essa palavra e essas palavras, elas encontrem isso em nós, que sejamos essa semente. Senhor, e nós estamos com a terra no nosso coração bem fofinha para receber a Tua palavra agora. Para recebermos, Senhor, essa semente espiritual no nosso útero, para que gere vida. Nos rendemos ao Teu senhorio, ao Teu governo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Boa noite, né? Bom dia. Aí mesmo, glória a Deus. Já vou começar já, né, irmão? Deus é maravilhoso. Enquanto nós estávamos orando aqui agora, antes do café, e estava ali no canto também orando, né? E Deus me deu uma visão muito rápida, assim, um spark, assim. E era uma palavra sobre semente. Aí o Alex vem e faz isso aqui, cara. Você não sabe como é difícil resistir à tentação de continuar com isso. Eu Mas, vi, assim, olha só, apóstolo, irmãos. eu vi a semente descendo. Eu vi a semente descendo. Na verdade, irmãos, posso então compartilhar? Eu vi um sêmen, uma semente descendo e entrando. Eu vi uma semente espiritual descendo, entrando e germinando assim. É isso daí. Então, como o Paulo Ricardo, profeta, falou aqui, o ambiente profético mesmo, porque foi exatamente a mesma coisa que eu vi. E assim ia descendo, irmão. Veja só, e Deus me incumbiu de trazer essa palavra para vocês. Deus falava assim, eles são para mim no dia de hoje, desse jeito eu vi assim, sabe aquele tubo de ensaio, aquele que colocava ali várias sementes, e a palavra era assim, Deus falou,
mas foi muito claro, muito rápido, muito claro. Falou assim, olha, diga para eles, eu estou dizendo para vocês, que as minhas sementes preciosas foram colocadas dentro de você. E eu vi assim, às vezes eu estava orando de mão para lá e eu vi esse monte de tubos de ensaio pequeno de várias cores. E exatamente como é que fala, a semente descendo dentro assim, ó. Igualzinho o espermatozoide, exatamente isso. E ela ficava rodando dentro assim, igual tipo um átomo, assim, um negócio muito legal. E Deus falava assim, diga a eles para que eles façam tudo com a própria vida para guardar essa semente. E colocá-la, e eu vou dizer a cada um em qual lugar e como deve semear. E que eles deem a própria vida para guardar essa semente, se preciso for. Por quê? Desse jeito Deus falou, porque no mundo antigo, eu destruí o mundo antigo, porque a semente se corrompeu. Então, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, mas sermos nós portadores da semente, do sêmen, do esperma, que é a palavra no grego para semente, é aquilo que de mais honroso e importante cada um de nós aqui tem na vida. Quantos podem entender isso, irmão? Glória a Deus! Vamos aplaudir e glorificar o Senhor disso. Aleluia! Para mim já valeu, irmão. Só dessa conexão aqui foi coisa tremenda. Amém? Mateus 5:20, por favor. Palavras de Jesus, Mateus 5:20. Eu assim, estava até falando com o Paulo Ricardo, falei, cara, me manda esse esboço dessa palavra, por favor, eu quero comer de novo e trabalhar em cima disso com o Senhor, porque é tão importante, tão pontual, tão tremendo isso. Amém? Mateus capítulo 5, verso 20, são palavras de Jesus, e ele disse assim, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente pega um nome escriba, principalmente fariseu, para muitas vezes rotular alguma pessoa que é falsa ou que está vivendo uma hipocrisia, né? Mas você sabe que os fariseus, saduceus e escribas eram a elite religiosa do tempo de Jesus. Na verdade, Jesus não criticou o fariseu, mas a hipocrisia do fariseu. Amém? Por quê? Porque lá no meio dos fariseus tinha um Gamaliel. Lá no meio dos fariseus tem João capítulo 3, que um fariseu muito famoso vai conversar com ele. José de Arimateia era um fariseu. Então veja que não é a questão do fariseu, mas a maneira com a qual eles viviam. Amém? Viviam como? No trato com Deus, mas não no trato com o Pai. Viviam debaixo de regras, mandamentos e leis que apontavam um Deus cujo povo era fraquíssimo de relacionamento. Então Jesus vem, se manifesta e revela Deus como Pai. Jesus era odiado por quê? Não porque ele fazia milagres, não porque ele operava, e nem por tão pouco porque ele pregava. É porque ele falava assim, o meu pai, e isso era considerado blasfêmia. Amém? Você está entendendo isso? Amém. E aí vem Jesus e fala assim, então, para os seus discípulos, então pessoal, diante de tudo isso deste dia aqui, tanta informação, tanta semente, átomos e átomos dentro desse tubo de ensaio seu, nós vamos fazer o quê? E agora? Amém? Querido, é muito importante nós entendermos isso aqui. Existe uma grande, abissal diferença entre saber e conhecer. Saber fala do acúmulo de informação sobre algo, amém? O conhecer, a linguagem bíblica para conhecer, você deve saber isso com certeza. Mas a linguagem bíblica para conhecer é íntima relação. É relação íntima. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Para quem é que Jesus falou isso? Para a sua esposa. Então era um marido falando para a esposa, entra no quarto e tranca a porta. Está entendendo, irmão? Amém. E aí nós vamos ter o quê? Não, vamos ter um momento de oração. Não, ele está falando de uma linguagem de profunda intimidade entre o marido e a mulher. Então o que é oração? Não é ficar lá falando um monte de coisa. É estar o ventre
da esposa preparada para receber uma semente do seu marido. E toda semente do seu marido vai ter um objetivo. Qual que é? Gerar filhos. Desculpa a expressão, irmão. Jesus não é um ser transante. Jesus não transa com a igreja. Jesus não quer prazer com a igreja. Ele tem um propósito com a igreja. Então não transforme tudo isso em, cara, que 10, mano. Nossa, olha, né, que nem o Paulão fala, ai, que gostoso, a próxima, sabe? Como alguém que está tendo prazer com a igreja. Ai, que gostoso estar lá, que gostoso receber. Não. Ele colocou uma semente e ele espera filhos. Meu Deus! Não seja como Onã. Lembra do Onã, filho de Judá? E tinha relação, mas lançava a sua semente, o seu sêmen, o seu esperma na terra. Aí você entende a parábola do semeador. Lembra? Aquele que lança a semente fora do lugar. Por que Deus o matou? Porque ele estava na linhagem de quem? Do leão da tribo de Judá. Então, carregar a semente divina em nós não é uma coisa qualquer. Então você não veio aqui para ter um dia todo, talvez até um pouco cansativo na maratona, de saber, de acumular informações. Isso tem matado muita gente. A cabeça nossa está cheia de versículos para tudo, ensinos de tudo, mas não conseguimos transicionar as coisas, não conseguimos transformar não conseguimos transformar informação em conhecimento. É como ir num restaurante, amém? Eu acho que todo mundo já foi, talvez tem alguém que termine rápido aqui para ele ir daqui a pouco. Você vai no restaurante, talvez lá com a sua esposa, senta numa boa mesa, vem um garçom, te dá um cardápio, uma carta, e você fica ali vendo aquele cardápio, você vai ver, nossa, cara, como é que é, Paulo? Fala um prato da hora aí. Perna de cabrito. Tá vendo? O profeta é assim. Lá no Gadiol, foi bom. Lá no Gadiol, é outro nível, né? Nunca fui, cara. Irmão, você chega lá e você pega a carta também, e aí tá lá a descrição do prato do filé parmegiana, não sei o quê. E aí você fica vendo queijo, não sei o quê, fritas, não sei o quê, lá. E você vai entendendo, você vai recebendo a informação do prato, amém, irmãos? Sim. Mas se você não levantar a mão e falar, por favor, eu quero fazer o meu pedido, fecha o restaurante e sai de lá com fome. A Bíblia para nós é assim. A Bíblia, ela não é em si mesma. A Bíblia aponta você para o relacionamento. Amém. Ela te diz, ela te fala, né, das delícias, e o salmista diz muito bem isso: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Nós precisamos cruzar a distância entre aqui e aqui, e entre aqui e aqui. Amém? Essas são as grandes distâncias. Não é ir para a África, Índia, nem nada disso. É tirar daqui, passar para cá, e daqui para cá. Amém, irmãos? Então Jesus falou isso para os escribas, para os seus discípulos. Olha, tá vendo esse povo aqui? Os caras são cobra de Bíblia, são cobra de Antigo Testamento. Era isso que ele está dizendo. Esses caras aqui, ó, eles sabem de cor a Torá, mas olha, eles não me reconhecem. Eles não conseguem aproveitar, eles não conseguem receber, eles não conseguem usufruir, porque a mente deles é o quê? É uma mente de operário. É uma mente que está travada no quê? Em ordens, em comandos, em mandamentos. Não há relação. Onde o relacionamento é fraco, as ordens têm que ser bastante ordens mesmo, para levar a coisa. Então a transição apostólica, ela acontece assim. Você conhece essa passagem, né? Estamos falando aqui com muitos líderes. Não vou nem me ater em pedir para você abrir, mas preste atenção. O Paulão falou aqui agora há pouco. Aquilo que Jesus falou sobre vinho novo e odre novo. Todo mundo está careca de saber isso, amém, irmãos? Amém. Mas é interessante para nós entendermos a questão da transição. Jesus foi categórico e falou assim: olha, gente, não se põe vinho novo em odre velho. O odre, irmão, você já sabe o que é, né? Aquele recipiente de couro, coisa e tal. Mas aquilo ali se refere ao quê? A nossa maneira de pensar. A nossa maneira de enxergar as coisas. Amém? Então ele fala de um vinho novo. No caso, ele está falando do quê? Do novo pacto.
em correspondência com o antigo pacto. Aqui haveria o quê? Haveria uma transição do antigo para o novo. Está aqui na nossa Bíblia, certo? Mas que muitas pessoas não iam conseguir beber daquele vinho. Por quê? Porque ao colocar o vinho novo numa estrutura de pensamento antiga, o vinho vai romper e aquilo ali vai vazar. Amém? Ou seja, o que Jesus está falando? Se não houver uma renovação no nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que acontece? Todo o acúmulo de informação vai fazer a gente rachar, e não muitas vezes pessoas até abandonam Cristo, até a igreja. Por quê? Porque, cara, eu não quero esse negócio de mover profético, não. Eu quero sentar aqui, vir com a minha Bíblia, sentar ali, o cara dá uma palavra, fecha e vai embora. Como você está entendendo? Amém. Eu quero saber mais sobre Deus. Eu quero saber mais sobre Deus. Eu não quero ter conhecimento de Deus. Eu sou filho de empregado doméstico. Não sei se tem algum empregado doméstico aqui. Tem? Ou alguém que é filho de empregado doméstico? Não sei. Você? Então. Enfim, a minha mãe desde pequena muitas vezes não tinha com quem me levar. Com quem me deixar em casa. Então ela me levava junto para a casa da patroa, do patrão. Hein? Muitas vezes aconteceu isso. E eu passava o dia lá sentado no sofá quietinho, minha mãe falava, senta e fica quieto, não mexe em nada. Né? A casa da patroa era complicado. Né? Mas até, peço perdão, naquela época eu era criança, né? Era que até roubava uns negocinhos de vez em quando. Um negocinho bonitinho, uma bobeira, né? Coisa de 10 mil reais, coisa pouca. Não, ali, irmãos, deixa assim. Coisa que eu vendi, eu trouxe hoje para você. Olha só, irmãos, então o que acontece? E eu me lembro muitas vezes que tinha um lugar que a minha mãe falava, não entra aqui não, fica ali. Que é criança, né? Correndo para baixo. Que era o quarto do patrão e da patroa, né? Que seja, também. Então a minha mãe, como empregada doméstica, ela sempre cuidou de tudo dos seus patrões. Da roupa, da comida, da limpeza da casa, e inclusive do quarto, né? Hoje eu entendo por que ela falava, não entra aqui. Né? Muitas vezes, eu tenho uma vaga memória disso, mas muitas vezes a cama estava toda desarrumada. Tá entendendo, irmão? Amém. Aleluia! Manto, a cama, ei Deus, a manta ali, né? O manto aí, a cama toda desarrumada, muitas vezes algumas peças de roupa pelo chão, tá entendendo, irmão? Amém? Só que era o seguinte, a minha mãe sempre foi uma pessoa que teve acesso ao lugar de intimidade, mas ela não tinha lugar na intimidade. Meu Deus! Ela não era a esposa, mas ela entrava naquele lugar de intimidade. Aqui, ó. O que você acha que é isso aqui? Isso aqui é um quarto de amor, irmão. O culto é uma relação. Culto é relação, oração é relação, tudo é relação. Se não for relação, você está jogando você ali fora. Quer dizer, ele. Então não adianta estar aqui, ai, cara, eu estou num quarto onde ontem foi uma noite de amor de pegar fogo. E daí? Você não é esposa. A gente precisa ir além. Não adianta sermos trabalhadores que arrumam um quarto para alguém deitar. Não, você é a noiva. Você precisa sair da informação de que alguém se deita ali e de como é que acontece, não sei o que, para se deitar ali. Esse é o ponto da transição. Amém? Então ele fala do vinho novo, vinho líquido, né? Como água, líquido. E ele tem aquela fluidez dentro do couro novo que também estava bem maleável. Então os dois, eles se combinavam, tomavam uma forma do outro, um ajudava o outro. Amém? O vinho dentro do outro e o odre novo, bem maleável por causa do couro novo. Então eles se moldavam um no outro. Eles podiam continuar. Quantos podem entender isso aqui? Amém. Porque senão, irmãos, não adianta. Quantos mil cultos e congressos e conferências e ajuntamentos nós precisaremos para começar? Não, vamos agora vai ter a conferência a voz. Daí eu vou ser. Não, cara, é agora. O dia se chama hoje. Amém. Amém, irmão? Amém. Porque senão o que acontece? Você vem, não sei se já sentiu isso. Você vem, cara, você vem num culto, nossa, tem nego andando na parede, é um som do Homem-Aranha. O cara anda, ele voa, ele vê o céu, cara, da hora. Segunda-feira.
Não é que não houve, como o Paulo está falando, não é que não houve um derramar, não é que não houve um mover genuíno do Espírito. Sim, houve, mas você está rachado. Então, segunda-feira é o verdadeiro dia de conferência. É o verdadeiro dia de se conferir. Sabe uma coisa, irmãos? Né? Você sabe disso. Não importa muitas vezes o quanto você sabe sobre uma visão, mas a capacidade que você tem de reter e segurar aquilo ali. Isso. É o Neemias. Todo mundo admira o Neemias, né? Eu admiro o Neemias porque nunca nenhum profeta falou com ele, nem anjo, nem o próprio Deus nunca falou com Neemias. Só que ele viu, ele se importou, ele pulou na frente, ele segurou por mais de 7 meses em oração e jejum, até que ele pisasse na terra dos seus pais. Quanto tempo você consegue fechar a mão com a semente dentro? Será que na terça-feira a sua mão está afrouxando? Vocês podem entender isso aqui, irmão? Por quê? Por que eu falo isso? Porque cada um que está aqui, eu tenho certeza, já recebeu coisas grandiosas, comandos grandiosos e semente preciosa de Deus. Mas ela, cadê ela? Foi plantada onde? Vocês podem entender isso? Meu Deus do céu. Bem? Transição não é mudança. Às vezes a transição é mudança. E aqui tem um problema com muitas pessoas. Deus não é mudança, porque Deus não muda. Né? Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. As pessoas entendem transição como mudança. Irmão, transição não é mudança. Transição é continuidade, aprofundamento. É aperfeiçoamento. Eu vi isso esses dias, achei muito tranquilo, muito legal. Todo mundo tem um negócio desse aqui, não tem? E negocinho, né? Alguns têm o tal do Android, outros têm o iPhone, não é assim? Sim. Com certeza que se você tem um celular, você já fez essa experiência. Atualização de software. Isso é uma transição. Para atualizar o software, você precisa de algumas coisinhas. Do tipo, espaço. Tem que ter espaço, não tem? Por quê? Você vai receber dados novos. Você não vai o seu celular não vai transformar em garrafa. Ele vai continuar sendo o seu celular. As suas listas de contatos estão aqui. Está tudo aqui. Meu Deus. Amém? Mas, olha lá o iOS ali. Mas, esse iOS é mais treta ainda, né, irmão? Esse aí é terrível. E aí, o que acontece, irmãos? Ele vai falar assim, chegou uma atualização. iOS 40.5, sei lá quanto que é, né? Porque eu não sei nem contar mais. 8.1, sei lá, 8.2, 3. E o Android da mesma maneira. Aí você, nossa, cara, atualização. Aí ele vai falar, novos recursos na atualização. Isso que está acontecendo aqui, irmão. Isso aqui é atualização pura. É um dia de atualização. E você, esse celular que Deus quer atualizar. A atualização não apaga os seus contatos, as pessoas. Amém, irmão? Você está entendendo? Amém. Ela dá um upgrade, ela melhora você. Amém? Mas ela vai precisar o quê? Esta atualização requer mais espaço de memória no HD. Cabeça cheia, podre, velho, não dá para receber. Porque a atualização do novo pacto, cara, tem zilhões de gigas, de terabytes, de teraflops. Meu Deus! Aleluia! Quantos podem entender? Aí você vem com aquele espacinho aqui, tem 2 KB aqui. Tem 2 giguinha vagabundo. Irmão, 2 giguinha vagabundo não vai pegar nem a cor da capa que vai entrar aqui agora. Você está entendendo isso aí? Aí você fala, Deus, eu tenho esse cartão assim de memória aqui, 2 GB que comprei. Se quiser, faz aí. Tem que dar espaço. E para dar espaço tem que fazer o que, irmão? Você vai lá nas suas fotos que não tem nada a ver, e tira a foto do poste, tira a foto da luz, tira a foto. Você erra, né? Se a câmera que é para lá, você põe para cá, tira a foto de você. Tem um monte de foto, você começa a arrancar foto, não começa? Começa a arrancar coisa que não usa. Começa, tá entendendo, irmão? Começa a arrancar coisa que não tem mais nada a ver, que é antigo, para dar espaço para vir atualização. Melhora de recursos, melhora de tudo. Tem que ter espaço. Tem que estar ligado na energia também. Porque a atualização puxa energia. Então ele fala assim, liga esse carregador na tomada. Porque eu só vou começar a carregar a atualização se tiver uma fonte de energia que sustente isso. Está entendendo? Amém. Meu Deus.
Está tudo aí no seu celular. A revelação. Aleluia. Há uma grande confusão entre mudança e aprofundamento, desenvolvimento. Porque Deus não muda. Mas Deus não muda mesmo. O que é que está acontecendo que a gente está confundindo? Não é que Deus muda agora, a gente quer se negar de profeta agora. Não, agora não. Agora não. O primeiro profeta foi Adão. O primeiro profeta foi Adão. Porque ele lá já dava uma palavra profética que o homem sairia da sua casa e se uniria da casa da sua mãe e do seu pai e se uniria com a sua esposa. Aonde? Quem que é a mãe do Adão? Do que ele está falando? Ele está tendo uma visão daquilo que seria. O primeiro profeta foi Adão. Você acha que esse negócio de profeta é coisa nova? Ela sempre esteve no banco de dados do Senhor. É que a gente está atrasado, irmão, muitas vezes. Hebreus capítulo 5, verso 11. Pelo tempo da conversão de vocês, era para todos serem mestres. Contudo, eu estou que dar leite de novo. E voltar a explicar de novo os rudimentos da fé. Era para a gente estar aceleradão. Atualização máxima. Câmera, daquelas câmeras de celular que filmam. É um negócio doido, né, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Amém. Quer ver uma coisa? Não é que Deus mudou, Ele aperfeiçoou. Ele transicionou. Por exemplo, um exemplo a nosso respeito. Começou com o quê? Um tabernáculo no deserto. Você conhece. Depois foi para o templo. E depois chegou aí? Nossa. Ó, é o 7.9, 8.0, 8.1. Atualizou. Então o tabernáculo é uma coisa de Satanás? Não, irmão. Transição nem sempre fala sair de uma coisa que não presta, sair daquela igreja. E agora estou aqui. Não, cara. Não entenda tudo. Não entenda tudo polarizadamente. Mal ou ruim. Um dos dois. Não. Deus vem progredindo a gente. Aleluia. Bem, é a mesma coisa falar de ofertas, dízimos, essas coisas. Você entra na igreja, esses caras vão roubar, né? Deus vai falar de oferta, vai embora. Não, eu me lembro, irmãos. O primeiro emprego que eu tive na minha vida era 11 anos de idade para entregar papel na rua. Na época eu dava um dinheirinho legal. Eu entregava folheto. Não vou nem falar o que eu fazia. Era pecado também. Eu catava o negócio no bueiro. Jesus é bom, né, mano? Converteu tudo. Aí, irmãos, eu fazia isso. E sabe o que eu falava? Profeticamente. Vamos fazer? Aleluia. Chegava lá na minha. Aleluia. Já era Deus. Converter esse ladrão aí. Louco. Como diz o Luiz, nessa religião nossa é boa demais. Irmãos, olha só. Aí, enfim, depois eu fui trabalhar nos lugares. Mas quando eu era criancinha lá na casa do meu pai e da minha mãe, o meu pai e minha mãe me sustentavam com tudo: roupa, comida, casa, amém? Todo mundo aqui sabe como é que é. Aí eu arrumei um bom emprego no Banco do Brasil. Comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Comecei a ganhar salário. Pô, que legal. Eu me lembro, o primeiro salário meu, eu fui comprar um rádio relógio. Quem se lembra desse rádio relógio? Aquele de feira, aquele grandão. Não é esse bonito, não. Aquele grandão. Aquele treco, sabe? Eu pegava rádio relógio. Fui lá e comprei pro meu pai lá na feira da Barganha. Você vê, né, irmão? Ganhava, mas não ganhava tanto. E eu fui todo feliz dar um rádio relógio pro meu pai. O meu pai nunca me pediu isso. Minha mãe nunca me pediu: ô filho, quando você tiver um salário, lembra de mim, tá bom? Vai estar cuidando de você agora, mas ó, não esquece não, hein, ó, nós, aquela coração. Meu pai nunca me disse isso, nunca. Mas nasceu dentro de mim, quando eu fui amadurecendo, uma vontade de participar de tudo que a minha família era. Você está entendendo? Amém. Eu fui lá e dei para o meu pai um rádio relógio. Eu lembro que ele chorou. Aleluia. Porque ele nunca me pediu: filho, você está entendendo? Assim é a progressão, assim é a transição. Você quer ver um processo de transição? Vocês devem tratar muito isso. Um processo de maturidade, de maturação. Isso é uma transição. De criança para adulto, amém? De infantil para maduro. Eu não deixei de ser quem eu era, eu amadureci, amém, irmão?
Amém. Eu estou transicionando de uma posição infantil, onde eu só, preste atenção, onde eu só estou para receber na relação. Meu pai e minha mãe cuidam de mim, eu recebo, tudo eu recebo, eu sou cuidado por eles. E aí eu vou amadurecendo, eu consigo um emprego, eu vou lá e começo a dar presentes para o meu pai. E aí a coisa foi melhorando para mim lá dentro do banco. E sabe o que eu fiz um dia? Eu cheguei, ele nunca me pediu, quero deixar claro. Foi nascendo, era o meu processo de maturidade. Eu estava transicionando de uma idade para outra, de um tempo para outro. Eu cheguei, pai, o quê? Ele falou, fala, eu queria pagar a conta de luz de casa, a conta de água. Ele olhou para mim, por quê? Porque eu estou ganhando um salário aqui agora e eu queria ajudar em casa. Quanto você está entendendo isso aí? Eu sei que hoje em dia está meio difícil a criançada, né? Tem gente aí com 60 anos e não começou a ajudar em casa ainda. Mas vamos lá, Deus é bom, vai converter esse povo. Vocês estão entendendo, irmão? Assim é, por exemplo, com questão de ofertas. A gente não precisa brigar com ninguém com questão de dízimo, oferta, primícia, nada disso. É uma questão de amadurecimento. Você está numa casa, você está numa família. E como Deus vai te abençoando, você chega aqui dentro, cara, mas isso aqui é minha família, são meus irmãos. Meu pai espiritual está aqui. Eu estou com meu dinheiro. E Deus começou a me dar. Eu quero fazer parte. Eu quero contribuir com a minha casa, com a minha família. Quantos estão entendendo? Aqui, a transição aqui. Isso aconteceu no tabernáculo. Sacrifícios de animais para o sacrifício vivo, eficaz e para sempre, que é de Jesus. Amém? Amém. Salmo 23 é uma delícia, né, irmão? Já sei. Você é meu pastor, não faltará. Os 3 primeiros versículos do Salmo 23 falam do quê? De ovelha. Ele é meu pastor. Eu estou aqui por pastos verdejantes. Ai, que gostoso. Pastos verdes. Cid Moreira, lembra? CD aquele dia. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas de descanso. Não está gravando isso aí, não, né, mãe? Não dou autorização de uso demais. Olha aqui, irmão. Não é assim? Ele é meu pastor. Eu quero pasto verdejante. Eu quero água tranquila. Olha aqui, irmão. Nada vai me faltar. Que coisa linda. Versículo 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Começa com uma ovelhinha, cuidadinho, aguinha, né, aquela coisa. Aí você vai transicionando de ovelha para filho, para herdeiro, para alguém que tem uma responsabilidade. Agora você já não está deitado em pasto, coisa nenhuma, você já está andando com o Pai. Amém? No vale da sombra da morte, mas eu sei que tu caminha comigo. Amém? O seu cajado, autoridade, e o seu bordão me consola. Poder e autoridade. Engraçado, irmão, a gente pensa que consola é como é que Deus consola? Com cajado, né? É Hebreus 12. Todo filho que não está sendo corrigido não é filho, é bastardo. Amém? O verdadeiro amor corrige. Inclusive, não sei se você tem essa. Deixa eu falar uma coisa. Você para de gostar dos outros. Não é de Deus, não. Isso é coisa do mundo. Jesus não gosta de ninguém. Jesus ama. É muito diferente. Porque a palavra gostar vem do quê? Gosto. O meu. Por que eu gosto tanto do Alex? Porque ele veio aqui, legal, cara sorridente, simpático, já me deu um café. Aí veio o irmão, também gostei dele. Ele brincou comigo, gostou dele, porque me ofereceu um pão. Eu. O verdadeiro amor se manifesta no contrato. No contrário, lembra que Jesus falou? Se você cumprimentar os que te cumprimentam, não tem recompensa. Se você gostar amar aqueles que te amam, não tem recompensa. Isso não é amar, é gostar. Agora, quer manifestar amor? Ama os que te bendigam os que vos. Não, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio agora do Espírito Santo. Hebreus 12. Se o seu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se tiver sede, dá para ele de beber. Porque fazendo isso,
amontoar-se-á na sua cabeça brasas. O que é a brasa viva? É fogo vivo. De quem está falando? Quem é o fogo vivo? Quem é o fogo vivo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? É assim. Meu Deus. Essa é a palavra, irmãos. A gente não tem recompensa nenhuma em amar somente a nós mesmos. O que é a igreja? Qual que é o nome que a igreja, o nome mais elevado que a igreja tem? Que fala não somente da congregação, mas do seu espírito. Corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É um corpo de Cristos. Nós somos cristãos, amém? Cristão significa pequeno Cristo, certo? Qual que é o significado da palavra cristão? A primeira etimologia, não é Messias, é aquele que foi entregue. O que é um cristão? Não é alguém que tem informações sobre Deus, é alguém que é entregue. Alguém que está aqui entregue, ele não está na posição de receber, ele está na posição de dar. Mais bem-aventurado é transição. Você chegou aqui um dia, eu quero uma bênção, eu quero uma oração, eu quero eu quero alguma coisa. O Espírito Santo está transicionando para você para uma outra posição de dar. Eu não vim aqui para ser amado, porque eu já fui. Então eu venho para dar o amor que eu recebi de Deus. Glória a Deus. O que vai acontecer? Você vai ficar imbatível, você vai ficar indestrutível na igreja. Aí estão falando mal de você. É meu, me apresenta que eu quero conhecer. Pô, cara, você está falando mal de mim, cara? Legal, mano. Você devia ter me perguntado, porque a pessoa que sabe mais dos meus defeitos sou eu, já conto para você, e você espalha na galera. O Judas nunca interrompeu o caminhar do Cristo, só o promoveu. Amém? Amém. A resposta para Taubaté não é mais uma igreja, é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Porque está disposto Amém. a se entregar por um discípulo, está Amém. disposto a se entregar por uma prostituta, está disposto, eu estou aqui para me entregar e não mais para receber. Eu não sou mais ovelha, eu sou um filho. Prepara para mim uma mesa, lugar do que, irmão? Na presença de quem? Como é que Deus mata os nós? Que eu quero essa. Deus faz justiça, Deus. No céu, na terra faz justiça, João. Como que Deus mata os seus inimigos? Ele mata os seus inimigos em você, fazendo que você os ame. Glória a Deus. Ele põe você numa mesa e chama os seus inimigos para sentar. Porque muitas vezes, irmão, deixa eu dizer uma coisa. A única esperança de salvação dos seus inimigos é você. Amém. Meu Deus. Amém, Senhor. Aí ele fala, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nunca vou ter problema para sair da igreja. Sabe por quê? Qual é o problema? Está falando mais de você? Ai. Mas é muito feio. Está vendo transições? Agora cuidado com os momentos de transição. Moisés foi um cara que transicionou. Várias vezes ele nasceu como filho de hebreus, foi transicionado para dentro do palácio do faraó, viveu lá como príncipe do Egito muitos anos, com 40 anos transicionou de novo as terras lá de Midian, lá da casa do sogro dele, que casou, fez família, teve filho, ganhou a herança do sogro, subiu lá no monte e se lascou todinho depois que ele subiu no monte. Ele está de boa, lê Êxodo 3, ele está tranquilo, ele não queria ir não, irmão, lê para você ver, Deus sou eu não, passa para outro, não sei falar, aquela coisa, Deus não fala, rapaz, você vai, não estou te pedindo para ir não, estou te avisando que você vai. É legal, ai Deus, eu quero mais de ti, eu quero que você venha aqui, Deus, eu quero olhar nos seus olhos, quero só seu sapato, que aí, Deus, olha, rapaz, que eu vou aí, olha que eu desço aí, rapaz, que eu vou, lembra? Eles eram pescadores, estavam trabalhando, passou Jesus, acabou com a vida deles. Ó Moisés, daqui ó, o grande Moisés era pastor. Deus o enviou de volta ao Egito. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Meu pai.
mistério, irmão. Lembra que Jesus falou em João 17, não lembra? Eu não peço que você os tire do mundo, mas o livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e em favor deles eu santifico a mim mesmo, para que eles, olhando para mim, vejam. A única razão da santidade não é se separar do mundo, que tem um comando de Deus para todos nós. Você tem que voltar para o mundo o mais rápido possível. É isso. Que? Sim. Não é voltar para o domínio e governo do mundo, mas é voltar para lá, porque nós somos a luz desse mundo. Amém. E a santidade serve para isso, para as pessoas olhando para nós ver quem? Jesus. Amém? Então volta logo para o mundo. Vai lá, buscar as almas, está toda lá. Verdade. Amém? Amém. Então veja que Oséias também, capítulo 6, conheçamos hoje e prossigamos em conhecer o Senhor. Ó, atualização aqui, ó. Aí enchendo a barrinha de dados. Upgrade. Mais recursos. Essas coisas todas aqui dos 5 ministérios. Só isso aqui que o Paulão falou agora no final. Operação, dom. É tão cheio, irmão, a Bíblia é tão forrada de coisas. Fala ainda lá em Romanos 12, fala de dons. Em Romanos 12 fala de dom de presidir, dom de liderar, dom de governo, dom de socorro. Cadê essa galera? Onde é que estão isso? Eles estão aqui disponíveis. Mas muitas vezes nós não acessamos a atualização. Nós não transicionamos, nós paramos e nos acostumamos a ser o quê? Receptores de informação bíblica. Nossa, mais uma. E agora, semana que vem, curso do Apocalipse. As 7 trombetas. Vem, aí o cara quer descobrir a 7 trombeta agora. E na semana que vem é o 7 selo. E na outra semana é o 7 marca de carro. Taça. E não sei o que, ela quanto? 7 taças. 7 taças. Irmãos, amém? Eu não estou dizendo que isso não tem valor, amém? Amém. Eu estou dizendo que olhar para isso e ter isso como um fim, como alguém que está cheio de informação sobre Deus, mas não tem o conhecimento. Ele não gera nada. Ele não engravida. Qual é a maldição dita na antiga aliança das mulheres? Qual era a maldição? Esterilizada. Esterilizada não, irmão. Esterilizada não. Fique pro zero aqui nesse negócio. Estéril. Não é mono, estéril. Veja só. Raquel chorava, dá-me filhos, senão eu morrerei. Ana, as mulheres de Deus, veja, não eram mulheres solteiras, eram mulheres casadas que não podiam gerar filhos. Elas choravam aos pés do Senhor para poder gerar um filho. Hoje a gente só quer ter o saborzinho de Jesus. Nossa, que gostoso. E no outro dia parece que a gente toma a pílula no dia seguinte. A gente não quer dar filho para Jesus, não. Porque filho dá trabalho. Filhos dão trabalho, discípulos dão trabalho. Então eu quero estar aqui, no culto do apaga a luz e sai rodando. Existe um lugar, irmão. Existe um lugar para todas as coisas, amém? Existe uma importância para todas as coisas, mas Deus quer filhos. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito. A palavra original do Espírito, a adjuntora, é a mesma palavra de Paráclitos, advogada. É o simbolismo da mulher. Pai, mãe e filho é o quê? É família. Aí Deus vai criar e formar, ele faz o quê? Um homem e uma mulher. Para ter o quê? Um filho. Família. Aí ele vem à igreja. A igreja é o quê? Família. Aí a gente não quer ter filho não. Não quer ter trabalho não. Parece aqueles discípulos, né? As criançadas correndo para Jesus. Ei, não toca no mestre. Jesus falou o quê? Deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Por que os discípulos não queriam que a criançada avançasse para Jesus? Porque criança dá trabalho. Eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses e uma de 11. Tá lá, o de 1 ano e 5 meses, ele anda na parede, ele arrebenta com tudo. Meu filho destrói as coisas da minha casa. Meu filho destrói as coisas da minha casa. Só que é o seguinte, ele destrói, quebra, e eu fico, rapaz, esse negócio é caro. Na hora que ele olha para mim, dá uma risadinha. Quantos são pais aqui? Você sabe. Romanos 12, irmãos. Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não tomem, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que você possa experimentar. Amém? Amém. Todo mundo quer experimentar, todo mundo quer ver o que o Espírito tem. Quer tocar, quer ser tocado, quer estar numa igreja assim, assada, como está sendo falado, cara, deve ser tão maravilhoso. Os 5 ministérios em operação, e não somente os 5 ministérios de governo, mas os ministérios de serviço, os dons paralelamente, cara, que lindo, gostoso demais. Isso aqui é o céu na terra. Só que não há renovação na nossa mente. Transicionar é o que, irmão? É sacrificar. Lembra? Apresentai-vos como sacrifício vivo. Transicionar é sacrificar, é entregar para a morte. Sacrificar é entregar para a morte, a nossa maneira de pensar. Sem o sacrifício da sua maneira de pensar até agora, nada do que você ouviu vai de fato começar, vai de fato ser executado na sua vida e através da sua vida. Quantos podem entender? Ele para na mente, ele vira mais um compêndio de informação. Poderia juntar eu, Paulo, Alex e outros irmãos aqui, e a gente começa a fazer um estudo bíblico aqui, cara, e vai sair assim, nossa, eu nunca ouvi isso. Meu Deus, olha, essa, eita, olha, botar. Não adianta nada, irmãos. Pra quê? Jesus está falando, senta na mesa, meu filho, e pede alguma coisa para comer. Sinta o sabor dessas coisas, e não somente entenda os pratos. Quantos podem entender, irmão? Ele fica igual Masterchef. Quanto assiste Masterchef? É o último, acho que é o único programa que eu assisto na televisão. Aquele programa de cozinha. Quantos já viram? Eu gosto de assistir Masterchef. É o único programa que eu acho interessante. Aí chega aqueles caras, pega o prato, e vem com o prato, põe aqui, ele desmiuça tudo o prato. Ele começa a falar, esse prato está equilibrado. Eu nunca tinha ouvido que tem prato equilibrado. Ele falou, eu falei, que legal que ele falou. Esse aqui, os aromas estão assim, as texturas, não sei o quê. Preste atenção, enquanto eles falam de texturas, de equilíbrio, de gostos, a minha mente entende, mas a minha barriga continua. Está entendendo, irmão? Esse tem sido muito culto Masterchef. O cara vem, olha, Deus faz assim, Deus faz assado, e você assim. E Deus tem essa textura. E Deus é equilibrado. Ei! E Deus é assim. E fica massa. Acaba o programa. Acaba o culto. Rapaz, esse culto me deu uma fome. Era pra você ter saído assim, ó. Jeová. Sabe por quê que Adão e Eva comeram da árvore errada? Porque eles não comeram da certa. Se eles tivessem saciado com a árvore da vida, não haveria desejo de fome para comer a árvore. É por isso que a gente muitas vezes se mete em algumas coisas aí que não é para se meter. Existe uma fome em nós que já deveria ter sido saciada. Não é entendida, é saciada pelo Espírito. E você sai daqui assim, ó, com coceira. Né? Transicionar e sacrificar, entregar a morte, a nossa maneira de pensar. É o ponto de partida da transição ao sacrifício, seguido pela renovação, que opera a transformação, que gera o experimentar. Tem um caminho aqui. Muitas vezes eu quero experimentar uma coisa que eu não entendo. Eu não recebi, e por causa disso eu não creio. Amém? Moisés, né, eu estava falando, saiu lá e tal, e Deus falou, agora você vai voltar para o Egito. Você vai sair de uma condição pastoral aqui, familiar, para ser enviado. Ou seja, como se fosse a mesma etimologia da palavra apóstolo, enviado. Ele foi enviado, ele saiu, ele transicionou várias vezes. E aí ele chegou lá como apóstolo para transicionar o povo todo. Amém, irmão? O povo de Deus. O povo de Deus que estava no Egito. E Egito, não entenda somente algum lugar para fora daquelas portas. Porque mundo não é um lugar para fora daquelas portas. Mundo é todo sentimento ou pensamento em que Jesus Cristo não é Senhor, é mundo. Por
Por isso que Jesus falou assim, ide por todo o mundo e prega o evangelho, muitas vezes tem mundo dentro de você, você não levou o evangelho até lá agora ainda. Eu quero ir lá no outro país. Para quê? Tem áreas da sua vida que ainda não são governadas por Cristo. Leve o evangelho lá. Vocês podem entender isso? Amém. E aí chega o apóstolo Moisés para transicionar todo o povo até sai da posição e se perde onde? Ele se perde justamente no movimento da transição. Porque a transição não é a saída e nem a chegada. É esse movimento entre esses dois pontos. Que eles tinham como deserto. Eles se perderam ali. E ficaram vagando ali. E nenhum deles entrou na promessa, naquilo que Deus finalmente tinha para aquele povo. Vocês podem entender isso? É muito importante entendermos isso também na vida de Pedro. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18 diz claramente que Deus deu a Pedro as chaves do reino. Isso significa que Pedro seria o primeiro pregador aos judeus e o primeiro pregador aos gentios. E foi isso que aconteceu. Atos capítulo 2, e Atos capítulo 3 e Atos capítulo 10. No 2 e 3 ele prega aos judeus, 3.000 e 5.000 se convertem, amém? Você sabe disso? Em Atos capítulo 10 ele está abrindo a porta dos gentios, pregando para um homem chamado Cornélio. Só que ali tem uma coisa, você conhece a história, ele está lá num terraço orando, ele tem um êxtase, e aí Deus desce um lençol, você conhece a história, na frente dele, cheio de animais, que a lei, não era que alguém, é a lei de Deus, consideravam impuros. Olha o upgrade aqui, ó, a transição aqui, ó. O Pedro não entendeu isso. O Pedro estava no meio de um dos maiores moveres espirituais da história da humanidade e ele não pescou, ele travou a barrinha. O Wi-Fi não pegou com ele direito. O Pedro talvez deu até um espaço de memória, até ligou na energia, mas aí o Wi-Fi começou a cair, aí o upgrade para no meio. A atualização do celular para. Porque o volume de dados precisa ser maior para carregar você. Aí o Pedro não entende, cara, o que é isso aqui? Deus fala para ele, mata e come. Ele falou, não, de jeito nenhum. Foi o cara que disse não para Deus. Foi o cara que, como muitos de nós, irmão, estamos dizendo não para Deus, por quê? Porque a gente não entende. A gente vê apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dons de operar, dons de tantos dons do Espírito e dons ministeriais, a gente ouve tudo isso e você fala assim, mas não, cara. Como que eu vou ser profeta? Não. Vão tirar com a minha cara, mas vão mesmo. É isso aí mesmo. Como é que agora eu vou ser um apóstolo de Jesus Cristo? Rapaz, agora o pessoal vai te chamar de tudo quanto é nome, mas vão mesmo. Então veja, Pedro tinha um conhecimento daquilo que Deus, foi Deus que fez, amém, irmão? A lei Deus deu a Moisés, não foi o diabo que deu. Então Pedro pegou ali no iOS 7.0. Quando deu o iOS 7.1, ele travou. Pá! Deu pau na máquina. Travou o HD. No computador, aquela tela azul, cheia de escritos. Ih, rapaz, pode chamar alguém. Já era. Por quê? Travou. Não vou fazer isso não. E ele fala assim, não considere imundo que eu... Deus estava transicionando. Pedro, nós estamos num outro tempo. Não é mais Moisés. É Cristo em nós, a esperança da glória. Moisés passou, Abraão passou, toda aquela galera era de Deus, maravilhoso, mas passou agora, é uma outra vigência, é um novo pacto. Está falando de pessoas, né? Lógico. Se Deus não mandasse a visão no Cornélio, e o Cornélio não mandasse os dois lá embaixo, Pedro não chegaria. Deus estava forçando ele, tentando trazer a barrinha de carregamento. E ele vai para a casa de Cornélio. E ele começa a pregar arrependimento, batismo, não sei o quê. E a Bíblia diz que de repente, enquanto ele pregava, veio o Espírito Santo e batizou todo mundo. Não esperou ele acabar de pregar. Não esperou ele colocar regulamentos. Não, mas tem que circuncidar, não tem. Pedro tinha também esse problema. Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo bate de frente com ele. Por quê? Ele falou, Pedro, seguinte, meu irmão. Quando você está com os de Jerusalém, você tem costume judaico. E quando você está aqui no meio dos gentios, você se comporta como um gentil. O que você é? Então você vê que Pedro teve um problema de transição. Ele era um homem de Deus como você e eu somos.
Mas além de ser, nós precisamos, amém? Nós precisamos exceder isso, nós precisamos ultrapassar essa questão de eu sou homem de Deus. Nós precisamos entrar naquilo que Deus está fazendo hoje. Amém. Naquilo que Ele quer fazer agora. Ah, mas em 1970, meu Deus, a igreja era uma bênção. Era. Nós estamos em 2017. Aquilo lá era de Deus, serviu para Deus, os propósitos de Deus naquela geração. Igual fala de Davi em Atos. Davi viveu e serviu os propósitos de Deus na sua geração. Depois ele morreu, foi sepultado junto com seus pais. Não acabou. Amém? E aí, vamos sinalizar isso aqui. O que acontece? Nós pensamos que a grande questão é a salvação. Ah, o que importa é a salvação. Não, a salvação é uma habilitação. A salvação é uma transição. Você não foi criado no pecado, amém? Amém. E nem tão pouco formado. Você não foi criado no pecado. Você foi criado em Deus, né? Para andar em boas obras que Ele de antemão preparou para que você andasse nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. E aí o que acontece? O homem cai, né? Ele peca, ele sai daquele planejamento. Mas antes dele cair, qual era o comando de Deus para o homem recém-criado? Sujeitar, dominar, governar. Deus criou o homem para governar todas as coisas, está lá em Gênesis. Com a queda, ele perde essa condição. E Deus então Deus provém a salvação. Para quê? Para o devolver à posição original de governo. Você está entendendo, irmão? Amém. A salvação é para te devolver para um lugar de onde você foi criado e da maneira, na condição que você foi criado. Jesus, Mateus 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. Todo crente hoje, ele quer ir para o céu, mas ele não quer a responsabilidade de trazer o céu para cá. É isso aí. Está vendo a mentalidade? Como tem que virar a chavinha, como tem que transicionar? A transição apostólica não é assim, agora tem aposta aqui, agora tem aposta. Não é mudar, colocar um nome apostólico numa placa, numa camiseta, mudar o tratamento, agora é profeta, Paulo, cara, não adianta isso, se isso não está acompanhado de uma essência real, se a chavinha realmente não virou. Se nós não somos e por isso vivemos. Deus primeiro é e depois Ele faz segundo o que Ele é, amém, irmãos? Façamos segundo a nossa, e segundo nós somos, nós faremos. Muitas pessoas até estão andando com um título disso, daquilo, outro, e estão até fazendo um grande serviço. Mas eles não são, por quê? Porque eles não creem. É simples, ele entendeu aquilo não como uma transição de vida, como sair de um lugar e ir para um outro lugar em Deus. Não, ele simplesmente encara aquilo como uma informação nova que chegou e a gente agora, então, vamos ficar feio. Você agora é o profeta não sei o quê, você é a mestra não sei o quê, e você é o fulano. Aí, gente, a gente tá funcionando agora. Não tá. A Petra, a igreja onde eu estou, lá em Pindamonhangaba, faz 2 anos que a conferência 5 foi lá. Até agora nós estamos transicionando, entendendo, compreendendo, recebendo, consertando, vendo de novo, ouvindo a Deus. Não chegar assim agora, irmão, acabou, vamos levantar, quem quer ser mestre fica aqui, quem quer ser... Não. Inclusive, se você é o que vai ser manifesto em você, você é antes da fundação desse mundo, você é lá no ventre da sua mãe. Lembra Jeremias? Jeremias, eu consagrei você na barriga da sua mãe, cara. O óleo que eu derramei na sua cabeça foi um líquido amniótico, você estava lá dentro. E eu te chamei profeta de nações. Aleluia. Não é uma coisa que você passa a ser, é uma coisa que você sempre foi. E agora o entendimento te habilita a viver desta forma. Amém. Vocês podem entender, irmãos? Amém. Todo mundo quer ir para o céu, quer a bênção de ir para o céu, mas poucos estão trabalhando
para trazer o céu aqui. A responsabilidade daquele que carrega a semente celestial, de plantar aqui. Jesus falou: seja na terra como é no céu, e venha aqui o seu reino. Um dia, você sabe, nos tempos do Senhor nós vamos entrar nisso, mas hoje é tempo de trazer a cultura e a vida do reino para cá, para Taubaté, para onde você tiver a sua cidade. Glória a Deus. E não orar a Deus, um dia eu vou entrar nas portas de ouro. Não, Senhor, quero a porta de aqui, ela que desce, ela que vai descer. Porque senão, irmãos, eu quero encerrar com isso, a gente vai se tornar um bom servo, uma pessoa que só recebe tarefas de alguém, sem saber que uma grande herança já lhe foi dada, porque você é filho e você não é empregado. Gálatas 4 diz que o filho, quando é pequenino, infantil, ele não difere em nada do empregado. Toda a herança, já lembra o filho pródigo? Ele ficou nervoso. Tanto tempo eu trabalho para você e você nunca me pagou, nem que fosse um cabrito para eu comer com os meus amigos. O que o pai fala? Meu filho, tudo isso é seu. Por que você quer salário? Por que você quer receber um cabrito? Tudo é seu. Então, irmão, no nome do Senhor Jesus, não se transforme num diabo. Nossa. Diabo não é um nome. Diabo é uma condição. Deus não é um nome. Deus tem um nome, amém? Uma coisa que ele não é, o nome dele não é advogado. Quantos podem entender isso? Posição é uma coisa, nome é outra. Não seja um diabo. Diabo é o quem? O cara que tem muita experiência com Deus? Você quer uma pessoa que tem experiência com Deus? É o diabo. Certo ou não? Onde que ele foi criado, irmão? Ele não nasceu diabo, ele nasceu querubim ungido da guarda. Foi estabelecido no Monte Santo de Deus e em pedra de fogo andava. Ele se tornou, ele transicionou para trás. Quando ele pensou que assumiu o trono, que assumiu uma posição, dava a ele autoridade e poder. Não. Deus falou: você quer o meu trono? Senta. O poder de Deus não vem da sua posição, vem de quem Ele é. Você não precisa, em tempos de transição, muitas vezes tem lutas disso. Mas ele foi consagrado a isso, ele está naquela posição e eu não estou. Irmão, a autoridade, o poder não vem de posições, vem de identidade. Jesus nunca enfrentou nenhum demônio com poder, ele sempre enfrentou com autoridade. Poder é aquilo que o empregado tem que ter para operar. Você tem que dar poder para o empregado. Agora o filho não, ele opera em autoridade, porque ele vem de uma linhagem, ele é filho do pai dele. Sério, você quer te provo? Romanos capítulo, Salmo 8, fizeste-o um pouco menor que os anjos. Salmo 8 é um salmo messiânico, está falando de Jesus. Quando Jesus nasce, esvazia, ele nasce como homem, Deus o faz no seu nascimento menor que os anjos. Por isso Jesus nunca enfrentou nenhum demônio na base do poder. Lê para você ver. É na autoridade. Os demônios, quando encontravam com Jesus, falavam: Filho do Deus Altíssimo. Não chegava: nossa, agora não perdeu. O cara tá vindo aí, o braço dele é 50 centímetros. É fogo, ele vai arrebentar. Não, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus falava assim: então, vocês já me conheceram, né? Eu não sou como os outros que vieram fazer tarefas. Eu sou a herança do meu pai. Eu tenho. Então é o seguinte, saia. Sem gritaria nenhuma, como você está entendendo, irmão? Eu não seja um diabo que entra na presença de Deus, Jó capítulo 1, que vive no mundo espírita, que tem experiência com Deus pra caramba, mas não tem mais intimidade. Você acha que o diabo e os demônios esqueceram quem é Deus? Esqueceram como é o céu? Que eles não sabem o que está escrito na Bíblia? Eles sabem de tudo, eles estavam lá quando foi escrito, mas eles não podem mais ter um pai. Sabe o que é? Fala mesmo, Deus. Você sabe o que é alguém endemoniado? Não é alguém que está possuído de coisa nenhuma, às vezes é.
O endemoniado é alguém que reconhece Deus, mas não conhece um pai. Amém. Até os demônios creem e... O demônio reconhece Deus, mas ele não tem um pai. Os demônios têm poder. Ele está falando aqui de poder e caráter. Para que serve uma paternidade? É para dar voz ao poder. É uma voz que fala no poder que Deus está te dando para operar. Quantos estão entendendo? Amém. Operação de dom sem uma voz que te baliza, você é um monstro. Você é um monstrinho. Você é literalmente um diabinho. Você faz até a obra de Deus. O diabo faz a obra de Deus até hoje, irmão. Certo ou não? Martinho Lutero falou: o diabo é o diabo de Deus. Martinho Lutero. O diabo não anda fazendo a obra de Deus. Deus está com ele em cima de Jó, para Jó deixar de ser um homem que conhecia só de ouvir, para ser um homem que transicionou para ele que conhece a Deus. Lembra? Reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, que tremendo, que homem de Deus. Aí vão perguntar: Jó, então, eu só conhecia Deus de Falar. Não é uma fotografia dos dias de hoje? E aí, aí você fala: eu quero mais de ti, vem Deus, faz comigo, Deus. Então tá bom. Manda lá um demônio na vida dele, para ele transicionar e ser promovido. Que coisa rola? Isso não é coisa de Deus, não. Irmão, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Para que eu não me ensoberbecesse, ó, palavras de Paulo. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede graça. Porque há 14 anos, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, eu subi arrebatado. Irmão, olha essa aí, ó. Eu subi arrebatado no 3º céu. E eu vi coisas no reino do Espírito que eu não tenho nem palavra humana para dizer para você. Olha o Paulo, meu. Ó o Paulão, ó o Paulão. Paulo é another level, né? Que homem! Aleluia! Só que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos? O pai de Paulo, o Deus de amor, sabia que um homem que subisse no céu e visse todas essas coisas estaria fadado a se tornar um orgulhoso, soberbo e arrogante. Porque Deus já tinha um exemplo anterior. Um que era chamado sinete de perfeição. Então Deus olhou para Paulo: eu não vou permitir que você se torne um demônio. Então eu sou tão soberano e tão alto. Solta um cachorro lá em cima dele. Deus usa os demônios se ele precisar, para salvar você. Para que ele não se tornasse um arrogante, soberbo e Deus tivesse que botar ele para fora, Deus colocou um espinho na carne dele, vírgula, o que era? Mensageiro de Satanás. Mensageiro no grego é ângelos. Anjo de Satanás é o que, irmão? Vamos retraduzir para a nova linguagem de agora. E porque Deus amou tanto Paulo e queria que Paulo prosseguisse em glória, fazendo a sua obra, mandou que um demônio colasse nele e esbofeteasse. Irmão, Paulo pregava cura, milagre, maravilha. E os caras lá no fundo da igreja assim, ó. Acabava o culto, já havia uns 2 grandão assim, mas... Lembra? Nós temos escrito em Atos, Coríntios, tudo. Ele apanhava, ele era humilhado. O grande homem de Deus. Não podia pregar em outra cidade que estava o povo lá para bater nele no final. Até desmaiar. Não é? Quem foi que colocou o espinho na carne? Deus. Para evitar que o seu filho se tornasse um soberbo e um arrogante, como antes já tinha acontecido, ele liberou a própria força daquele que fez acontecer para abençoar o seu filho. Cara. Meu Deus do céu. Você acha que Deus não está no controle da sua vida? Você acha que Deus não está no comando de tudo isso aqui? Você acha que a nossa leve e momentânea tribulação é para destruir a gente? Ou para provocar em nós um peso de... Eu quero glória, mais glória. Quer dizer, manda glória, Jeová. Manda Deus, manda glória. Deus, então tá bom.
tribulação neles, luta neles, manda um sarrafo neles, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória acima de qualquer comparação. Se coloca de pé em nome de Jesus. Chega. É ruim, né, irmão? Quando o profeta está falando, tem um apóstolo para parar, mas o apóstolo começa a ficar meio louco também, o profeta não para. Aleluia. Deixa o menino rodar. Aleluia. É tempo de transição. Todas essas sementes, toda essa semente, essa gênese, essa genética, esse DNA do Senhor que você recebeu esse dia. Você não seja como Onã. Não seja como Onã. Não jogue a semente no chão. Não jogue a semente no chão. Tem que gerar filhos disso. Resultados, frutos. São os frutos que glorificam o Pai. Na nossa falação aqui. Não seja, irmãos, é o Masterchef. Eu senti o gosto de tudo, até senti. Não, cara. Tem um banquete. Transiciona, não. Sai do posição de ovelhinha, vai para filho maduro. Amém. Sai da posição de uma igreja, de um tabernáculo, de uma história, de um pacto que serviu a Deus nos seus propósitos em uma época, mas agora nós estamos em outra época. A chave virou e Deus trouxe para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos nós cheguemos à perfeita medida do varão perfeito e à plenitude da estatura de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ninguém na igreja mais seja como um menino agitado para um lado para o outro, mas que nós sejamos maduros. Filhos maduros podem ter outros filhos. Adolescente não pode ter filho. Criança não pode ter filho. Ele tem a semente, mas tem um tempo. Amém, irmãos? Amém. Todo menino, todo homem, ele carrega uma semente desde sempre, mas tem um tempo e tem um lugar. Essa é a transição. Amém. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Quero passar por Alex e agradecer a vocês e a Deus pela oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. E agora é caminhar, meus irmãos. Caminhar nessa unção, nesse poder. E como eu falei, a Petra já faz 2 anos. Nós estamos transicionando ainda. Nós estamos passando por todas essas experiências. Estamos passando por esses lugares. Então eu estou aqui hoje como uma pessoa que tem autoridade e experiência para dizer para você, e eu estou passando. Eu estou virando o leme do barco devagarzinho, para ele não trombar em nada, não machucar ninguém ficar para trás. No reino de Deus ninguém fica para trás. Amém. Louvado seja Deus. Um aplauso ao Senhor. Queridos, se você puder ficar em pé, esse paciente comigo, 1 minuto só, antes de orarmos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui. Para nós é uma honra servir. Nós ficamos muito felizes em servir. Quero, sem citar nomes, os irmãos da casa aqui, todos os filhos da casa que se dispuseram a fazer as coisas, voluntários que compraram as coisas, fazer os lanches. A gente ficou até quase de madrugada preparando aquele lanchinho maravilhoso. Hoje de manhã eles vieram cedo para cá, e quando vocês forem para casa a gente ainda vai dar um grau aqui. Glória a Deus. Dar um grau no banheiro. Tá entendendo já mensagens da casa aqui, né? Então agradecer a todos. Eu também quero só confessar aqui que eu fiquei assim um pouco envergonhado. Eu vi os irmãos sentando e eu não tinha percebido como nós temos cadeiras quebradas. E curiosamente essa semana eu vi cadeira para comprar, pela fé. Pela fé. E quem sabe o Senhor vai mandar cadeira. Mas eu vi os irmãos aí, um visitante estava com a gente. Eu tive, irmão, deixa eu encaixar mais uma cadeira aí, que eu vi que ele ia cair, ia ficar feio. Mas eu peço perdão, a gente devagarzinho vai melhorando. Em nome de Jesus para isso, tá bom? Amém. Já agradeci a outra equipe que veio, mais uma vez vocês. E eu quero testemunhar uma coisa que aconteceu comigo antes de pedir para que eles ministrem mais uma oração. Em
Irmãos, eu ouvi um testemunho um tempo atrás que eu quase não acreditei. Olha só. Um homem de Deus, o Senhor falou com ele, vai para tal país. Eu ouvi esse testemunho, eu não lembro qual que era o ofício dele. Vai para tal país. Ele falou, Senhor, eu não sei falar a língua. Deus falou assim, vai para tal país. Ele comprou a passagem, fez o visto e embarcou. Quando ele estava no avião, ele viu um homem chegando até ele e abrindo a cabeça dele e colocando um chip. Ele viu isso, mas sim, ele ainda ficou meio que anestesiado com aquela situação. E daí ele virou para a pessoa que estava do lado e disse, você viu um cara que passou aqui? Não sei quem. E ele começou a conversar com o cara do lado. E o cara falou para ele assim, cara, você fala a minha língua muito bem, onde você aprendeu? Ele disse, não, eu não estou falando a sua língua, eu estou falando a minha. Eu disse, não, você está falando a minha língua. E ele entendeu que um anjo do Senhor tinha ido lá e tinha colocado um chip na cabeça dele. E eu não tenho explicação, eu não tenho explicação, só estou contando testemunho. Tudo bem, não? E daí eu quero contar um testemunho aqui que alguns irmãos da casa sabem. E eu estou falando porque eu entendi do Espírito, o Espírito Santo falando isso comigo. Há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava em casa de madrugada e eu acordei com um anjo no quarto. Eu vi um anjo, chegou no quarto onde eu estava. E eu acordei e eu não me mexia, eu estava anestesiado. Eu já passei por 4 cirurgias, então eu sei qual a sensação de uma cirurgia. O anjo pegou os meus 2 braços, colocou para trás, e ele atrás de mim. E outra coisa, irmãos, eu tinha consciência de tudo. Eu vi meus cachorros latindo no quintal, a Karine dormindo do lado. Só que eu não estava nesse mundo, eu estava numa dimensão que não era essa. E ele por trás de mim, ergue os braços, por favor, apóstolo. Ele enterrou os 2 dedos indicadores nas minhas axilas. Eu senti a dor que não doía. Não sei explicar, não sei explicar. Estão entendendo? Não. Irmãos, e eu vi um download acontecendo. Você assistiu Matrix? Aquelas de... Eu vi, aquilo passava. A minha sensação era de quase de loucura. Quase de loucura. Eu gritava, eu não conseguia, tal. Vocês estão comigo, irmãos? Quando eu voltei para esse mundo aqui, porque eu não sei explicar como foi, eu voltei, eu literalmente achei que eu ia para um hospício, porque eu estava doido. Eu acordei a Karine doido, eu estava assim e tal. Irmãos, eu não quero, em nome de Jesus, eu não estou falando isso para mim, eu sei que você vai entender. Só que de lá para cá, Deus ativou coisas na minha vida sobrenaturais. E muitas vezes eu vejo coisas, eu estou no lugar e é como se a minha visão mudasse uma lente assim e tal. Irmãos, eu não tenho explicação para isso. Eu não quero ter explicação. Mas eu estou entendendo no meu espírito que Deus quer fazer algumas coisas nesse tipo, aqui, agora. Amém. Faz sentido isso? Amém. Sabe, tudo isso, palavras que foram liberadas pelo profeta Paulo Ricardo, antes de falar, ele veio com a gente, falou com umas coisas ali e liberando. A maneira como que o apóstolo Cristiano estava falando e a gente não se comunicou, não sabia, a gente teve a mesma visão antes, mas todas as vezes que ele falava de upgrade, ele falava, irmãos, isso voltava na minha mente a cada instante. Eu lembrava dos dedos, eu lembrava do download, eu lembrava do chip, eu lembrava, meu Deus, o que o Senhor quer fazer? Irmãos, mas se você achar que eu sou louco, tudo bem, deleta isso. E nós vamos continuar sendo irmão e crendo em Jesus. Amém. Tudo bem, não? Então, eu não quero brigar com isso. Mas eu estou entendendo que tem gente aqui que crê. E que pode receber. Faz sentido? Amém. Então, dita essas coisas, e já os agradecimentos feitos,
queria orar de novo. Pode ser? E eu gosto dessa dinâmica, então gostaria de convidá-la a vir à frente. Se você quiser, pode arrastar as cadeiras, pode tirar aí, Rafael, por favor. E eu vou pedir para os nossos irmãos que estão aqui ministrando sobre nós. Irmãos, eu entendo um tempo mesmo nisso. Nesse momento agora a gente precisa ultrapassar o véu da nossa alma, amém? O único véu que te impede de estar num lugar, nesse lugar santíssimo no Senhor, nesse lugar espiritual é a nossa alma. Então rompe agora com tudo que te prende, tudo que te escraviza a uma visão natural, uma visão racional. Você não vai entender com o seu intelecto, você não vai compreender o que está sendo formado na sua vida, você não vai conseguir explicar o que está acontecendo dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus, ele está gerando algo novo dentro de você, meu irmão. É como uma construção que começa com fundamento e é cavado lá embaixo. O Senhor está cavando dentro de você, Ele está colocando estacas, Ele está colocando fundamentos, Ele está colocando coisas sólidas na tua vida, meu irmão. Existem lutas que antes te abatiam, mas a partir de hoje essas lutas, elas não vão mais te abater, elas vão te levar a um momento de entendimento de que Deus é maior do que todas elas. O Senhor está me mostrando aqui aqueles equipamentos de bate-estaca. Equipamentos de bate-estaca. Para quem já viu construção, sabe o que eu estou falando? São equipamentos que batem assim, ó, que ficam batendo assim, ó, e cavando, batendo e cravando assim uma estaca. O Senhor está batendo estacas. O Senhor está cravando algo no seu espírito. O Senhor está colocando algo sólido, algo firme, algo que é fundamento, algo que vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Chamando a Macobiandarama, Rimando Socobiandarama, Chocobiandarama. Escute a voz do Senhor. Fique atento ao que o Espírito Santo está falando no teu espírito. O Senhor está dando visão para pessoas aqui agora. Tem gente que está tendo uma visões aqui agora. O Senhor vai mostrar coisas para você, meu irmão. O Senhor vai mostrar lugares que Ele vai te levar. O Senhor vai mostrar lugares que o Senhor vai te colocar. O Senhor está te levando, meu irmão, a um nível novo nessa noite. Este tempo é um tempo preciso de Deus. É um tempo preciso do Senhor sobre a tua vida. E anda sorra maqui me andará cheio. Raquiomanda surra mandará macho andará. Eu ouço o Senhor me dizer que essa semana, escute, essa semana, o Senhor ele vai
Ele vai quebrar algumas portas que estavam paralisando algumas pessoas. Algumas portas que não se abriam, algumas portas que pareciam que estavam lacradas. O Senhor está falando assim: eu vou quebrar essas portas e os meus filhos vão passar por ela e eles vão manifestar a minha glória, porque eu sou o Senhor que abre as portas. Se renda, meu irmão, se renda agora, se renda agora, renda a sua mente, renda o seu intelecto, renda o seu entendimento de espírito. Situações de família estão mudando, estão transicionando. Situações na sua casa, entre os seus familiares, marido, esposa, marido, filhos. Situações terríveis que você tem passado na sua casa, Deus está virando a chave, transicionando, está te ensinando, está te ensinando. Ei! Na sua casa, é dificuldade tão grande, a luta tão grande, dá vontade de parar. O Senhor te diz: não, eu estou contigo, nesse vale de sombra de morte, eu estou te treinando, estou te preparando. Eu vou trazer o seu filho, vou trazer. Você disse: meu casamento está tão difícil, Senhor. Meu casamento está tão difícil, Senhor. E o Senhor te diz: mas é isso mesmo. É isso. Ei, é que eu confio em você, eu dei uma semente. Eu te dei a capacidade de salvar essa mulher. Eu te dei a capacidade para salvar esse homem. Ei, liga. Deixa descer o óleo sobre a cabeça, correr pela barba, deixa descer para sua casa. Alguém diz: eu vou receber um dom. Não, eles estão todos aí. Os dons estão todos dentro de você. Seja liberado isso. Seja liberado dons espirituais, operações, visão. Abra essa sua visão. Abra a Krishna. Direita, a destra da porta.
Robson, vem agradecer aqui, igreja. O Senhor leva-nos em paz para os nossos lares, irmãos que vão pegar a estrada, que o Senhor nos guarde a todos. Amém? É que não presta não. Desde quando a gente começou aqui a orar e declarar, ministrar, o Senhor estava falando muito de sonho. E ele falava que essa noite algumas pessoas vão ter um sonho essa noite. E para você trazer esse sonho ao pastor, amém? Então esses sonhos, o Senhor falava que não é uma pessoa, vão ser mais, não sei quanto dizer, mas algumas pessoas vão ter alguns sonhos e esses sonhos vão construir algo daquilo que Deus quer falar a respeito da igreja, de vocês, dessa casa, amém? Então você que sonha, se possível escreve, né? Porque às vezes esquece, né? Na escola de profetas lá a gente tem um módulo que é só sobre sonho e a gente fala sobre escrever, né? Escrever o sonho. Então escreve, amém? Cada uma é de uma igreja, tem muitas igrejas que estão levando o seu pastor, né? É isso. Vamos orar, queridos. Uau! Que dia, hein? Vamos pedir a Deus para Ele nos ajudar, a gente não ficar só olhando o menu, né? Que a gente possa pedir. E vamos cantar. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, por tudo Senhor. que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Pai. Ó Deus, nós agora saímos daqui, ó Pai, comissionados, enviados. Nós saímos aqui, ó Deus, totalmente cobertos com o Teu poder, Senhor. Mas muito mais que isso, saímos daqui com uma identidade, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus querido, o nosso posicionamento no Teu reino. E nós te pedimos, ó Deus, caminha com cada um agora. Leva de volta para os seus lares, debaixo do Teu poder, da Tua unção, ó Deus. Para que ao chegarmos na nossa igreja, possamos, ó Deus, ali que é parte do Seu corpo, ali onde a gente se reúne para Te adorar, ó Deus, o Senhor manifeste o Seu poder. E o Senhor leve, Senhor, cada um para essa transição, ó Deus, para estarmos alinhados com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, ó Deus, e agradecemos muito, ó Deus, a essa equipe maravilhosa que veio, Deus, ministrar no nosso coração. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique o Teu poder sobre eles, que o Senhor dê a eles muita autoridade, ó Pai, e que em nome de Jesus Cristo o Teu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Menino, tem ainda um cafezinho lá atrás, tem assim como é que fala? Um repeteco, um pouquinho, alguma coisinha, né? Se você quiser tomar um cafezinho, um biscoitinho antes de ir, vai na paz do Senhor, Deus abençoe muito a todos.